Eu estava comentando com vocês, tem um livro muito legal chamado Lords da Estratégia, né? E esse livro, ele conta um pouco a história, né? De como essa indústria da estratégia, né? Enfim, isso que a gente observa hoje foi criado, né? Começou nos Estados Unidos a partir da década de 60, né? A gente teve ali o desenvolvimento disso que acabou se tornando uma indústria, né? Que gera uma receita aí multibilionária aí todo ano, né? E isso começou a partir da década de 60, né? A gente teve aí uma maneira de se trabalhar a estratégia, né? Que era, a gente tem que lembrar o contexto daquela época, né? Você tinha mercados assim que eram mais estáveis, a gente não tinha a tecnologia digital disponível ainda, a gente não tinha internet, a gente não tinha essa velocidade e essa aceleração de mudanças que a gente observa hoje, né? E aí na década de 80 a gente tem uma contribuição muito importante que é do Michael Porter, né? Um professor de Harvard, e o Porter, a gente tem que lembrar que ele é um economista, e aí a perspectiva, a contribuição que ele trouxe para a estratégia foi uma perspectiva de um economista. Só que o economista, ele não administra uma organização, ele estuda indústrias, ele estuda mercados. E aí ele fez uma transposição desse entendimento que ele tinha de funcionamento de mercados, né, para a estratégia da organização. E a gente vê muito essa ideia de benchmarks, de melhores práticas, aquela ferramenta, né, a análise das 5 forças, né, o modelo de 5 forças de Porter, que são contribuições interessantes. Mas é uma perspectiva dentro de várias perspectivas existentes, né, que a gente pode pensar a respeito desse tema multidimensional que é a estratégia. Só fazendo um comentário a respeito da origem, né, de como é que isso surgiu. Sensacional, a gente começar já falando dessa origem aqui é sensacional. Resumindo bastante aqui, ó, a culpa é do Porter. Brincadeira. Pode soltar a vinheta aí, Léo, que a gente vai começar esse episódio que já promete muito, hein? Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, hoje mais um episódio bem especial. Todo episódio eu falo que é especial, aí eu perco credibilidade, né? Porque sempre especial, convidado especial. Mas é real porque esse daqui, vocês já começaram aí ouvindo uma voz que talvez alguns de vocês conheçam, talvez não. Quem não conhece, que sorte que a partir de agora vai conhecer. Vocês estavam ouvindo Sandro Magalhães Manteiga aqui falando. Nosso convidado, muito especial. E o Sandro, antes até de eu falar oi pra ele, né? Já começamos aqui falando sobre o contexto histórico de estratégia. Antes de eu falar oi pro Sandro, eu já vou dizer por que eu convidei Sandro para estar aqui hoje, certo? Tem alguns motivos, né? Primeiro porque é alguém que eu admiro bastante, não é de hoje, né? Eu tive a oportunidade de ver ele trabalhando, ver todo o trabalho dele, ver o resultado de todo o trabalho dele durante algum bom tempo, assim, e inspirador. E é engraçado, tá, Sandro? São poucos as pessoas de nível executivo que me inspiram, assim. Eu olho, geralmente, é aquela coisa meio antiquada, sabe? Aquela coisa que não se encaixa tanto. E você é uma pessoa que me inspira bastante. Só pra não deixar você sozinho, assim, acho que tinha uma formação ali de algumas pessoas muito boas naquela época que a gente chegou a trabalhar junto. Acho que fica aqui, inclusive, um abraço pro Juan, né? Que é outra pessoa que me inspira bastante, né? E o Sandro Manteiga isso aqui conosco, né? Que ainda nem falei oi pra ele. Ele fez uma palestra no Agile Cult Camp, se eu não me engano, de 2019. Tô perdido no tempo, né? Quem não tá? 2020, todo mundo se perdeu. A Agile Cult Camp eu acho que 2019, porque 2020 não teve, 2019 não fui, e eu perdi essa palestra, certo? E foi a palestra mais comentada do evento, meu Deus do céu, foi sensacional. Foi 2020, teve esse ano? Foi fevereiro desse ano, Tô perdido. Foi no início desse ano. Tô perdido. Foi no início desse ano. Abraço pra quem organiza o Agile Cult Camp também, não vou nem falar nomes que eu vou esquecer. Molezinho, todo mundo. Tem o Samu que ajudou, a Auri, Marcelo, não sei, tem um monte de gente Cecília. aí, Marcelo, Ceci, mó galera aí, e eu perdi essa palestra, e eu falei, nada mais justo do que democratizar essa palestra, colocando no ar pra qualquer pessoa do mundo ouvir, e aqui a gente não vai fazer a palestra, é claro, né, que a gente vai bater papo, porque estamos além do próprio Sandro, e agora sim, fala Sandro, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, eu muito contente. Prazer. Hoje o Sandro, ele tá como se eu falar besteira, me corrige aí, tá, mas o Sandro, acho que ele tá como COO no PicPay, e ele foi diretor também do PagSeguro
PagSeguro durante um bom tempo, no momento que PagSeguro acho que foi case para todo o mundo, né? Não só Brasil, mas todo mundo, fazendo IPO na Bolsa de Nova York. Coisa bonita de se ver assim, né? Então, um prazer gigante estar com o Sandro. E nada mais justo do que trazer junto com ele uma voz que vocês já conhecem, de lá do comecinho do Love the Problem, né? Primeiros episódios do Love the Problem, ela estava aqui. Mari Zaparoli, tudo bom, Mari? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Lula? Obrigada pelo convite mais uma vez. Meu podcast da lista de favoritos, então é uma honra estar aqui, ainda mais com essa galera, né? Sandro. E eu não vou falar o nome não vou fazer spoiler do terceiro convidado. O terceiro convidado já... Eu tô tirando o atraso com esse convidado, Mari, porque eu demorei muito tempo pra chamar ele e agora a gente tá fazendo seguidinho, assim, ó, sequência. Vocês ouviram no último episódio, agora vão ouvir de novo, ter o prazer de ouvir de novo aqui o CFC Carlos Felipe Cardoso, um dos meus mentores, trabalha comigo na K21, Agile Expert também, e é alguém que tá em contato aí com C-Levels, né, com pessoas que trabalham estratégia em diversas empresas, diversos setores, diversas indústrias. Tem muito aqui pra trazer de realidade. Fala, CFC, beleza? Fala, galera, tudo bom? Prazer estar aqui, ainda mais com a Mari e com o Sandro, dois queridos aqui. Um orgulho de ter trabalhado com eles e o que eles produziram e produzem ainda, né? Parece até que eu aposentei vocês dois agora, sacanagem, isso não se faz. Porra, estão produzindo ainda, estão a toda aí. Mari na bem, Sandro agora no PicPay há pouco tempo. Pô, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. Nesse assunto eu me sinto aprendiz perto dos dois aqui, então vamos embora. Todo mundo aprende, todo mundo ensina, exatamente, todo mundo aprende, todo mundo ensina, mas eu aprendo mais que todo mundo, né, CFC? Tô aqui quase todo episódio aprendendo aqui, aulas privadas, né? A Mari também, pra quem não conhece a Mari, né? Pô, sério, procura. Se você não conhece a Mari, tá atrasado, assim, procura a Mari Zaparoli aí, tem muitas palestras publicadas, tem muito conteúdo bom, é um dos nomes também que dentro desse processo de evolução do PagSeguro foi crucial, né? E ainda é alguém que impacta muito a comunidade, desde a comunidade ágil, quanto os nichos específicos da comunidade ágil, tipo mulheres agilistas, teve no podcast Agile Girls também, que tá no seu top também, que eu vi, Mari. Eu vi na retrospectiva do Spotify aí. Tá no top também. Um beijo pra Thaís que puxa o Agile Girls. Ouçam o Agile Girls. Vamos falar sobre estratégia, né? Vamos parar de enrolar e falar sobre estratégia, porque o Sandro já trouxe uma perspectiva histórica. Mas o CFC já fez uma provocação, quando a gente estava fazendo um aquecimento aqui para gravar, que foi uma provocação válida. E aí, se eu falar besteira, me diz aí, CFC. Mas, pelo que eu entendi, essa provocação foi: a gente vai falar de estratégia, mas a gente tá falando de estratégia especificamente no contexto de transformação digital, certo? Uma estratégia de transformação, ou a gente tá falando de estratégia no contexto mais amplo? Foi nesse sentido que você começou a abordar o assunto de estratégia, né, CFC? Perfeito. E como essas coisas se conectam, né? Porque no final das contas, uma não deveria estar totalmente descasada da outra. Então, foi nesse caminho aí mesmo, provocação. E aí eu joguei a bola já pro Sandro, né? Que já tava começando a dar uma aula aqui. Eu falei, peraí. Bora gravar porque o mundo precisa ouvir isso. E aí já jogo pra ele logo a pergunta, né? Sandro, quando a gente fala de estratégia, você acha que hoje é essencial a gente falar de estratégia ligado ao processo de transformação digital, né? Ligado a toda essa ideia de digital? Ou estratégia tem uma perspectiva mais ampla do que simplesmente esse processo de transformação que o mundo vem passando desde talvez o final do século passado? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, eu acho que um dos aspectos muito interessantes da estratégia é que a gente pode pensar, trabalhar, desenvolver a estratégia de múltiplas perspectivas, né? Ou por meio de múltiplas dimensões. Então essa perspectiva de transformação organizacional é uma dentro de várias possíveis, né? A gente tinha comentado no início, né? O Porter ele é um autor, né, um acadêmico, né, muito conhecido nessa área de estratégia, e a contribuição do Porter, a gente pode dizer que é uma perspectiva de posicionamento. Então, todo ponto de partida de análise das recomendações do Porter é a partir de um campo competitivo que já existe, de uma indústria que já existe, e aí ele recomenda estratégias genéricas, né? Como, por exemplo, a empresa ser a melhor possível, ter o custo mais baixo possível, então ela é o melhor player do ponto de vista de baixo custo. Ou não, você pode ter uma outra estratégia genérica em que essa empresa ela não necessariamente precisa ser a empresa que tem menor custo, mas ela consegue cobrar mais porque a percepção de valor do produto dela é diferenciada. Então, essa
essa perspectiva de posicionamento do Porter, essa perspectiva de transformação, são 2 exemplos dentro de várias possibilidades. A gente pode pensar a estratégia também como cultura. E aí, essa perspectiva de cultura para a estratégia nos ajuda a entender por que as transformações das organizações são muito difíceis de serem feitas. Porque a cultura existe para dar estabilidade, para dar previsibilidade. E aí, enfim, existem outras perspectivas também, como a empreendedora, que ajuda a gente a entender como que é o desenvolvimento, a dinâmica, né, o dia a dia ali de uma estratégia em startups, quando a gente está interessado em inovação. Tem uma perspectiva também que alguns autores gostam muito, né, o Henry Mintzberg é um outro exemplo, que é a perspectiva de aprendizado para a estratégia, que tem uma conexão também com o que a gente observa nas startups, né, e que também é uma perspectiva muito interessante. Assim como você pode também ter uma perspectiva de poder, de política. A gente também olha as organizações dessa maneira. Então, existem outras, e o que eu acho interessante, o desafio que a gente tem quando a gente se dispõe a discutir, trabalhar com esse tipo de tema, é tentar articular essas diferentes perspectivas, porque é isso que dá riqueza para a discussão da estratégia, né? Isso pode acontecer ao longo do tempo ou através de uma integração. Uma organização, ela pode ter a ambição de, ao mesmo tempo, ser inovadora e ter também uma alta eficiência operacional no mercado que está estabelecido, por exemplo. Então, ela precisa ter a capacidade de integrar diferentes abordagens para a estratégia simultaneamente. Isso é um caso que a gente chama de ambidestria organizacional. Você sabe que, ouvindo você falar, Sandro, eu consegui ver, enxergar claramente, assim, essa referência que várias pessoas com as quais eu converso que estão à frente de estratégia de grandes organizações, várias referências que talvez estejam um pouco míopes, assim, que estejam olhando só pelo lado da perspectiva econômica e de eficiência da coisa, né, que é muito pautada nessa referência do Porter que você trouxe e por aí vai, descartando essas outras múltiplas perspectivas que hoje formam a estratégia. E ao mesmo tempo, quando eu ouço, por exemplo, as palestras da Mari, ano passado eu tive a oportunidade de estar com ela no Agile Curitiba, por exemplo, né, e vi ela palestrando, fica muito claro dentro desse novo discurso de estratégia e de mudança e de perspectiva de evolução das organizações, fica muito claro no discurso da Mari, na palestra da Mari, essa perspectiva um pouco mais ampla, inclusive falando sobre cultura, né, Mari? Acho que toda palestra que eu vejo sua, você acaba esbarrando nisso, mas não fica exclusivamente dentro de uma única perspectiva, é uma visão um pouco mais, talvez até sistêmica, né? Para quem não ouviu o episódio com o Alisson Vale, né? Pensamento sistêmico aqui, tem muito a ver com isso, né, Mari? Perfeito. Essa questão da estratégia nos moldes mais ainda orientados só à eficiência, né? Geralmente ela vem acompanhada de uma certa tendência a olhar a estratégia mais também no plano só da execução, né? Porque puxa eficiência, então o que eu faço? E aí isso vai se espalhando nas regras do jogo daquela organização, consequentemente na cultura. Daí vem, para ser mais eficiente eu tenho que fazer essas coisas, e essas coisas vai virar meta, e aí você fica preso nas coisas, não entende mais por que aquilo existiu, né? Não fica cego de olhar necessidade, mercado, de cliente, e você tem uma sucessão de fatores que tornam aquela empresa excessivamente drivada à execução, com pouco feedback loop, pouco processo de aprendizado, que foi uma perspectiva que o Sandro trouxe e que é essencial para empresas que querem aflorar sua inovação. Então eu preciso descomprimir um pouco esse ambiente para poder encaixar um aprendizado de alguma maneira, senão eu não consigo inovar em nada do que eu faço, né? Em pensar diferente. E então é difícil também fazer essa reflexão meio que invertido, né? Assim, a gente entra muito na discussão do empresa quero ser mais adaptável, portanto agilidade é um tema relevante. Ótimo. Então como é que a agilidade se conecta com a discussão da estratégia? Porque é parte de os times têm que trabalhar de um jeito mais ágil. Tudo bem, mas para os times além dos times operarem com práticas ou técnicas, eu preciso trabalhar uma missão clara, métricas, né? Senso de pertencimento. E aí você vai puxando do bottom pro up e a gente bate no topo da estratégia. O que no PagSeguro foi muito interessante, porque, não sei se vale contar esse caos aqui, mas resumidamente, né, quando eu e o Takamura chegamos lá, né, na estrutura do Sandro lá em 2015, os dois vindo de banco, com roupa de banco, com cara de banco e com nomes de áreas pouco agradáveis, tipo governança e controles internos, assim que a gente chegou no Pag. Então as pessoas, primeiramente, não tiveram lá sua grande alegria em nos receber, né? O que me fez rebolar ali e falar, cara, eu preciso explicar o que vim fazer aqui, qual que é o propósito, até porque a gente, na época era praticamente eu e o Sandro, a gente não tinha muito resposta do como, mas a gente tinha clareza dos problemas que a gente tinha que endereçar. Até porque, vamos lá, Mari, governança
governança na cabeça de meia dúzia já pensou assim, lá vem a burocrata, né? Já. Total. Né? Governança e controles internos, né? Tipo, 2015, e já tinha dissonância visual, daí você tinha dissonância de nome das coisas, e aí a gente, aliás, é outra coisa interessante, a gente só diminuiu o ranço da governança quando a gente apelidou de GPP, né? Vocês lembram disso, né? Da governança de portfólio pago, botou o loginho e tal, aí deu uma suavizada. Mas acho que um passo interessante disso foi que aí eu falei, bom, vamos explicar para as pessoas que problemas a gente vai se propor a resolver como área. E eu comecei o workshop da GPP, desde o mês 0, e até a gente sair do PAG, todos os meses tinha pelo menos uma turma, né, para trazer gente interessada e o onboarding das pessoas, naquele crescimento do PagSeguro acelerado, a gente sempre tinha que fazer isso ciclicamente. Lá por 1 ano e meio eu fiz todas as turmas, depois o time foi se apropriando, depois que a gente passou a ter time, né? Mas enfim, a gente foi aprendendo e compartilhando com as pessoas os aprendizados. Mas por que eu tô falando disso? Porque desde o dia 0 eu fiz esse workshop e desde o dia 0, uma das coisas que eu dizia lá, o portfólio é uma instrumentação, um apoio à gestão para orquestrar os esforços diante de uma estratégia e dar clareza a ela. E desde o dia 0 eu escutava a pergunta, ao final do workshop. Ah, legal, você conhece a estratégia do PagSeguro? Porque a gente não. Então conta aí pra gente. Aí falei, puxa, né? Realmente, essa conversa não faz sentido. Vim fazer uma cola organizacional, mas você sabe o que tá ali na tal da estratégia? Porque a gente não sabe. Então seria muito legal se a gente passasse a saber. E aí a gente começou a trabalhar isso. Que olha, não é só ter uma governança, não é só ver o portfólio, não. E tudo que veio com essa agilidade organizacional, na evolução do tema, mas como a gente dá clareza da estratégia para as pessoas, como a gente tangibiliza isso de alguma maneira para que elas entendam o que elas estão fazendo ali. E aí o Sandro fez, deixa ele falar aqui, mas ele fez uma série de ações de facilitação praticamente na própria diretoria do PagSeguro, desde discutir o não é, faz, não faz da estratégia, depois de trazer um formato de canvas para a gente exercitar o pensamento estratégico num artefato, né, que fizesse digerir um pouco o que era aquilo, e não é, faz, não faz, saiu direto ali, um pouco induzido, mas saiu, né, que estratégia não é só roadmap, né? Ela também não é cega de passos, mas ela não é só o roadmap. E isso foi todo um processo de digestão da alta gestão, até que a gente pudesse exercitar de fato um método, né, como foi o caso de OKRs, que a gente puxou ali para estruturar esse trabalho de uma maneira mais abrangente na empresa, né? Mas também testando em camadas. A gente foi testando em níveis diferentes e convidando as pessoas a essa experimentação até que isso foi amadurecendo. Mas acho que esse processo de gestão conceitual do tema que o Sandro puxou como membro daquela diretoria e também parte como facilitador do processo, foi essencial para que eles também tivessem conforto de usar uma ferramenta, um processo para dar clareza a essa coisa. Porque se isso não é claro nem para aquele grupo, se você tem dissonâncias muito grandes no ponto de partida, como é que a gente quer gerar alinhamento organizacional se nem naquela meia dúzia, infelizmente ainda geralmente de homens, né? Dificilmente você acha uma mulher ali, se nem entre esse grupo a gente tem uma unicidade mínima do conceito e da rota, né? Então, para mim foi um super aprendizado acompanhar e fazer parte desse processo ali com o Sandro às vezes o que parece óbvio não é, inclusive para um tema desse, inclusive para outra liderança. Você sabe que eu lembro, Mário, da gente fazendo, e o CFC acho que vai lembrar bem, a gente fazendo trabalho com os times, né? Ali, e aí, tipo, de manhã trabalho com os times, aí à tarde a gente falava com a diretoria, e aí tinha um alinhamento com diretoria, né? Ali, Sandro na sala, você na sala ali, Juan, toda a galera, time, diretoria, passando, né? Média gestão passando por isso. Então ia permeando, né, CFC? Você lembra dessa época? Era bem interessante esse trabalho, né? Com alguns conflitos, certo? Nesse meio do caminho também ao longo do dia, e assim vai. Bota o bode na sala, né? Bota o bode na sala. Os bodinhos aparecendo. Mas vocês lembram que esse era o backlog que ficava naquela parede, no backlog da jornada ágil? Sim. A gente alimentava o backlog nessa transição de informação, né? Era a soma dessas perspectivas que faziam a gente colocar post-its naquele backlog que a diretoria semanalmente, na sua weekly ali, né, falava da priorização dele. Liderando pelo exemplo, né? Isso eu ia comentar, acaba sendo um processo muito interativo, é um processo de aprendizado. Quando a gente fala de estratégia, pode vir à nossa cabeça, né, aquela ideia, vai vir alguém de fora, né, eu posso chamar uma consultoria que vai me ajudar a desenhar, a definir qual que é a estratégia da empresa, né? Essa, digamos assim, é uma maneira mais tradicional, mais clássica de você pensar como isso funciona. Mas a gente tem que lembrar que, sim, a estratégia tem uma etapa que a gente pode dizer que é uma etapa analítica, mas na minha experiência, né, o que eu acho que é mais difícil nessas discussões da estratégia é o framing do problema, é você fazer um diagnóstico da situação. E aí sempre cai naquela situação, a gente, desde a época da escola, a Mari já me ouviu falar isso diversas
diversas vezes, né? Desde da nossa formação educacional, né? A gente não é treinado para fazer perguntas, a gente é treinado para resolver problemas. E os problemas são dados. E dependendo se você resolve o problema de jeito criativo, de um método diferente do professor, e eu passei por isso, você é punido quando você não resolve do jeito que o professor queria que você resolvesse para achar uma resposta. Só que a vida real é muito mais complexa do que isso. Muitas vezes os problemas não são dados, a situação não é clara. Então essa etapa de diagnóstico e de framing da situação, né, em que a gente precisa olhar para o mundo, olhar para os nossos clientes potenciais e falar, poxa, quem são os clientes potenciais? Qual é o problema que eu quero resolver? Essas são as etapas fundamentais para a discussão de uma estratégia. E um outro aspecto interessante também, isso tem um livro do Richard Rumelt, né, que eu acho um livro muito legal, né, o nome do livro é Good Strategy, Bad Strategy, eu falei desse livro também na apresentação, Lula, e ele fala o seguinte, a estratégia ela tem que ser um negócio muito simples de você explicar. Se você precisa de dezenas ou centenas de slides para explicar a estratégia numa empresa, é porque você não entendeu a essência do problema que ela se propõe a resolver. E é muito difícil para a gente, independente da área e do nível hierárquico que a gente tenha na organização, fazer esse diagnóstico, esse framing, porque é um exercício de questionamento. E a gente já está acostumado, ok, me deu o problema, eu vou entregar a solução, né? O nosso treinamento também como gestor, depois da escola, ele vai muito nessa linha, né? De resolvedores de problema. E estratégia é muito um exercício de formulação de questionamento. Lula, queria pegar um gancho aqui, porque na conversa aqui uma coisa que me veio à mente, né? Como a gente já lidou em empresas com estratégia tarefeira no final do dia, né? Que não é estratégia de verdade. Era essa palavra que eu queria trazer, você tarefeiro, né? O discurso da Mari do Santo traz muito tarefismo, né? Só faz. E é engraçado porque quando, Mari, você trouxe a questão ali que realmente foi incrível ali, da educação, que o Sandro puxou com toda a empresa, né? Em todos os níveis. Sobre o que é estratégia, sobre esse amadurecimento no final do dia, como é interessante que não é porque você é diretor ou C-level que você já ganhou o carimbo de agora eu sou estratégico, né? Tipo, ganhou o badge. E não, todos viemos às vezes de uma base técnica. Estamos aprendendo, estamos sempre aprendendo. Stay hungry, stay foolish, né? Aquela coisa. Ao mesmo tempo, eu queria agora olhar com um olhar mais bottom-up também, de como as pessoas acreditam e idolatram que quem está no C-level vai saber fazer sozinho esse framing de problema. Quando isso é impossível, certo? Porque quem está, inclusive, no Olimpo está mais distante da realidade. Aí, usando o Olimpo bem como metáfora mesmo, né, como a gente acaba vendo nas empresas tradicionais. Está distante da realidade, não tem. Numa empresa, mesmo vocês que estavam no PAG, já tinha lá mais de 1.000 pessoas naquela época, no início, do tamanho? É impossível. Começou por volta de 200, eu acho, né? 2015, quando eu cheguei, acho que era 200 e pouca. Em meados de 2014, éramos por volta de uns 120, por volta disso. Quando eu saí, já era por volta de 3.000. Meu Deus do céu, olha o crescimento. Então, assim, acho que uma das primeiras fichas, assim, que me caiu aqui foi essa coisa do reconhecer que a sua estratégia pode ser tarefeira. Sua estratégia, na verdade, é um roadmap. Não é uma estratégia, certo? Não tem clareza do framing de problema. Eu acho que esse é um ponto bem comum da gente ver no mercado, né? E pra mim, a cultura CFC, padrão é essa, né? Roadmap, né, pegando esse ponto, roadmap pra mim não é sequer um entregável, um artefato resultante de uma discussão estratégica. Isso daí vem depois, quando você... aí é uma discussão mais de gestão, menos estratégica. Óbvio que ela tem que estar conectada, tem que estar alinhada, mas nas discussões estratégicas há outras... Vamos dizer assim, há outros produtos, entre aspas, que a gente precisa criar. Entre eles, a gente conseguir muita clareza sobre qual é o modelo de negócio. E aí, eventualmente, você pode usar um Canvas, né, para poder expressar isso, comunicar essa ideia, que isso já dá muita orientação, muito norte para toda a organização. Inclusive de forma simples, mais uma vez, né, Sandro? Porque todo esse papo aqui me lembra muito, e não à toa, né? Me lembra muito uma pessoa, que é o Panda. Não à toa, por quê? Porque quem trouxe o Panda pra perto de mim, pra perto da Mari, foi o Sandro, né? Pra quem não sabe dessa história, é uma história muito boa. Mas o Panda falando de Lean, né? Porque quando a gente fala de Lean, o pessoal pensa muito em delivery, né? Pensa muito na execução, muito na entrega, né? Ali, não, vamos entregar just in time, né? Não, o estoque menor e tudo mais, as coisas fluindo. E sempre que eu converso de Lean com o Panda, ele fala muito do Taishi Ono, né? Que é a principal referência do Lean, que é quem trouxe o sistema de produção Toyota e tudo mais. E ele fala que o Taishi Ono, ele usava muito o GIS, né? Assim, o que ele fazia com o GIS? Ele ia lá na linha de produção, onde as coisas aconteciam, ele fazia um círculo
círculo no chão com esse giz, né? Usava o giz para fazer um círculo no chão e ele ficava dentro desse círculo até ele conseguir observar e entender o que estava acontecendo ao redor de uma forma simples, né? Que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando, né? E com o nome do podcast, por sinal, né? Love the Problem, pra quem não entendeu até hoje, né? 47º episódio, pra quem não entendeu, o Love the Problem tem muito a ver com essa ideia de conseguir entender qual que é a perspectiva de problema que a gente quer resolver de uma forma simples e se preocupar muito mais com entender bem o problema pra saber qual que é o rumo que a gente vai tomar, mais do que simplesmente ter uma estratégia de execução, né? Ou montar um roadmap, montar uma lista de itens que a gente precisa executar e acabar numa perspectiva analítica, né, Sandro? Você falou sobre analítico, me lembrou o episódio sobre pensamento sistêmico, que é a perspectiva sintética ou analítica, né? A gente não quer ver partes, né? E juntar as partezinhas, né? Não quebra-cabeça. É muito mais uma pintura, né? Uma arte. Síntese, exato. Que a gente precisa sintetizar. Tem várias conexões aqui, várias fichas caindo dentro desse processo. E aí acho que tem uma conexão que a Mari fez bem aqui enquanto a gente começava a nossa conversa, que é a diferença talvez entre essas empresas que já nascem digitais, né, já nasceram digitais, essas empresas que têm, sei lá, no máximo 15, 20 anos aí, e as empresas que já são centenárias e que viveram essa estratégia do Porter aí que o Sandro trouxe lá no começo, né, talvez exista uma diferença de paradigma operante em cada uma delas, não que seja também generalizado, né, não que, pô, é uma empresa novinha, empresa de 5 anos, pô, não, vai descartar toda a perspectiva pura de eficiência e a perspectiva analítica e vai conseguir entender isso de cara. Não necessariamente porque o Sandro bem falou aqui que a gente, desde a escola, é ensinado a olhar matérias em separado, assuntos em separado e depois talvez conectar as coisas, né? Ao invés de propor soluções. Mari, você que viveu esses mundos, esses dois mundos, né? N mundos, né? Porque cada contexto é um contexto e hoje acho que na BEM, assim como a gente na K21, você tem acesso a N contextos diferentes. Você ainda vê uma discrepância muito grande no modelo de pensamento de quem está numa perspectiva de crescimento dentro de uma fintech, como era o PagSeguro, e quem está na perspectiva de transformação de uma organização que já é quase centenária, ou esse abismo está cada vez menor, assim? Essa distância dos paradigmas quanto à estratégia está cada vez menor? Eu acho que em alguns aspectos tem diferenças notáveis, em outros tem semelhanças curiosas. Diferenças, eu acho. Nos nativos digitais, tem diferenças básicas do tipo, como você enxerga a tecnologia na sua organização, porque a gente ainda tem discussões sobre tecnologia custo, governança da TI versus o negócio. Assim, tem umas discussões que a gente ainda passa em empresas tradicionais que parecem descoladas da realidade, por vezes. Então, eu quero ser mais digital. Ah, legal. Mas assim, a TI tá muito custo. Como é que eu vou fazer esse orçamento aqui ano e vou ter um microgestão desse porque a galera só torra dinheiro, não entrega nada. Então, assim, aquele velho discurso com a ambição de ser mais digital, adaptável e ágil. Assim, terceiriza com um fornecedor mais barato, né, Mari? Que aí vai ser digital mesmo, quero ver. Só para não perder a piada, Mari, o Sandro agora há pouco falou de ambidestria organizacional, isso é esquizofrenia organizacional, certo? Porque é a discussão de eu quero ser digital, mas eu quero economizar em TI porque eles gastam demais, tipo, é surreal. E a TI terceira e tudo isso, né? Então como é que eu aperto a visão? Então, e a maneira de resolver isso é mais controle. Então você tem esse cenário que como você falou, esquizofrenia. Beleza. Outro cenário que eu acho que tem de diferença nesses mundos é que os nativos digitais, que geralmente também cresceram, né, as scale-ups, desse mundo mais test and learn, incerto, competitivo, e tem que achar um caminho de crescer, né? Como é que eu vou entrar nesse mercado? Qual proposta de valor eu vou agregar? Que modelo de negócio eu vou usar e tal? Eles têm uma predisposição natural muito maior de revisitar os seus conceitos e ambições e a própria estratégia conforme a vida real acontece e conforme você precisa identificar outros movimentos, né? Então, no Pag, eu não vou entrar muito nos detalhes do qual é a linha boa, porque também às vezes passa por exagero, mas o Pag é um exemplo de organização que cresceu e que, com acertos e erros, entre aspas, ou aprendizado, seja o que for, é uma empresa que inegavelmente se movimenta. Acho que isso é inegável. Essa empresa se mexe, né? Ela reage. E acho que essa sensação de reação, de mobilidade, né? Como a gente vê também no Nubank, essas coisas, ou das pequenas, né? Acho que elas trazem essa abertura
a olhar a estratégia, a olhar aquilo que a priorização e tudo que vem na execução também de uma maneira mais aberta, mais conectada com a realidade do que as empresas tradicionais que por vezes ainda fazem suas discussões de 5 anos, 20 anos, 10 anos, e aí claro, você passa 8 meses discutindo uma visão de 5 anos, depois dói sair dessa visão, né? Porque você passou 8 meses discutindo ela, né? Realmente dói, você fala, pô, aquela visão ali, eu não sei mais se ela se aplica pra mim. É uma coisa doída. O que eu acho que ainda tem de semelhança que é curioso, mas eu acho que por caminhos diferentes. O comando e controle, o que eu tenho percebido é que o comando e controle, ele pode aparecer em ambos os cenários por gatilhos diferentes. Nos grandes, por aquela desconfiança antiga, perene, de muita gente, dos recursos, e que se você não tiver o comando e controle em todos os níveis, você não sabe o que as pessoas estão fazendo, elas vão te enganar, você tem que bater o ponto, senão ela vai dormir no seu home office, estou sofrendo, não sei se a pessoa está trabalhando e tudo isso. Dessa mentalidade velha do operador, né? Será que essa pessoa está trabalhando mesmo, né? E tal. Nos novos, que crescem com a famosa mentalidade de fundador e tal, esse negócio está aparecendo desse ponto de vista de não largar o osso. E também não acompanhar o crescimento da empresa. E quando você vai ver por caminhos diferentes, você tem o mesmo comportamento do comando e controle. Mas como é que eu vou ver? Mas você tem que ver mesmo? Né? Você ainda tem que ver? Ou tem que ser desse mesmo jeito? Essa empresa tinha 10, agora tem 100, mas ela vai ter 1.000. Daqui a pouco ela tem 10.000. Então eu tenho ouvido muita gente que tá nas scale-ups, amigos que até circularam e alguns até saíram delas, por sofrerem esses efeitos na microgestão, e aí somado geralmente a uma desorganização, né? Porque a desorganização também aparece, porque o negócio está crescendo e em ebulição, e aí a empresa ela demora para achar sua nova rota, seu novo formato. Que eu acho que esse foi um grande trunfo do PAG, da era que a gente viveu. O PAG conseguiu acertar a sua rota no ponto bom dessa curva, num tamanho bom, com uma quantidade de negócios ainda não tão complexa. Muita gente acabou saindo também, a gente acompanhou perdas significativas, muita gente entrou, mas acho que o PAG investiu no bom momento. O que eu acho curioso é a gente ver as nativas digitais que crescem também sofrendo de comando e controle, mas do meu ponto de vista, por outros gatilhos, né? Por outra rota de pensamento. Usando essa analogia, Mari, é muito interessante, né? Uma frase no outro dia que eu falei, o pessoal até gostou, que eu falei, pô, o pai da microgestão, o pai, a mãe, né? Ou a mãe, é a falta de visibilidade, né? Porque é bem isso. Como é que a gente consegue crescer e a gente começa a perder a mão da visibilidade? Posso falar enquanto fundador da K21, porque eu não toco mais tudo e nem quero, porém, ao mesmo tempo, tem um demônio que vive da gente que parece que é o demônio do heroísmo, né? Que a gente quer, de alguma forma, tocar cada vez mais. E, cara, é um demônio a ser controlado. Nas grandes organizações, nas organizações scale-ups aí, como você falou, a gente vê muito isso, né? Os executivos, nesse ato de heroísmo, querendo abraçar o mundo, na prática, também não são estratégicos, já não estão ajudando a formular, e aí usando aqui, Sandro, que você trouxe agora há pouco, a fomentar a estratégia para a organização, né? Pelo contrário, eles são aqueles que estão cobrando o roadmap dos times, muitas vezes, tentando gerar visibilidade na marra, e fazem o efeito contrário, né? Ao invés de estar ajudando a organização a amadurecer, estão ajudando a... Né? O Lula adora uma frase do Reinventando Organizações, que a maturidade da liderança dita a maturidade da organização. Tá fazendo exatamente isso, né? Garantindo. E aí, Sandro, eu queria até, Lula, roubando um pouco aqui das suas honras aqui, junto com a Mari, perguntar para eles... Tá em casa. Como que a gente faz? Quais são os principais desafios para educar? Porque isso é sobre transformação de cultura, né? No final das contas, estratégia de cultura, a gente estava falando um pouquinho antes do papo começar. Como é que a gente consegue educar uma organização aos poucos e modificando essa cultura? Eu queria muito ouvir de vocês aí. Eu vou complementar ainda, CFC, vou complementar porque eu tô enviesado aqui, porque eu tô vendo no fundo do Sandro aqui o logo do PicPay, né? Assim, é verdade. E ele tá aí há alguns meses aí, e a Mari trouxe uma questão que é muito vida real, né? Então, se você puder conectar isso, Sandro, com o seu dia a dia e os desafios e o que você tá fazendo no PicPay, e como você consegue conviver com isso, né? Uma empresa escalando cada vez mais também, PicPay, né? Sou cliente aqui, né? Tô aqui o tempo todo transferindo dinheiro pra cá, pra lá e paga aqui e ali. Como você consegue conviver com isso no seu dia a dia, né? Complementando um pouco a pergunta do CFC aí. Tô curioso, só jogando na fogueira. Legal. Eu acho que dá pra juntar isso tudo que a gente tava falando, né? Os dois extremos, né? Os dois casos extremos que a Mari comentou, né? Da empresa mais tradicional. Você tem comando e controle. E sim, você também pode ter muito comando e controle numa startup, né? Sem perceber, de forma talvez até inconsciente também. E aí, esse desafio, eu vejo muito de uma perspectiva que eu diria que ela é até
é uma perspectiva mais sociológica. A gente tem um ramo da sociologia que são as teorias da prática, né? E por que eu acho isso legal? Porque eu estou estudando isso, né? Que eu preciso terminar a minha pesquisa, eu estou usando isso daí como arcabouço teórico para poder entender o que acontece nas organizações. E o que eu acho legal, uma das coisas legais que vem dessa contribuição das teorias da prática, né? Dentro dessa visão mais sociológica das organizações, é o seguinte: tem um conhecimento que a gente tem, que a gente chama da prática. Então a gente fala das práticas de agilidade. Então o Kanban é um exemplo, Scrum é um exemplo, né? O Management 3.0, ele traz práticas ali de como você trabalha a gestão numa organização, né, que se pretende ágil, né? E aí você tem, além da prática, que é aquilo que é de conhecimento público, né? Você tem os praticantes, que são as pessoas que estão nas empresas, nas organizações. E aí você tem um terceiro conceito, que é a integração, a junção da prática, aquilo que se conhece, né, publicamente, com os praticantes. Então, o que acontece na vida real, no dia a dia das organizações, é o que a gente chama de praxis, que é a junção entre a prática de conhecimento público e os praticantes. E acontece que, dado que os praticantes são específicos de cada organização, a prática vai ser específica em cada organização. Ou seja, a agilidade de uma startup, de uma scale-up, vão ser práticas diferentes por conta dessas interações que acontecem, né? E aí essa questão de comando e controle, qual que é o desafio que eu vejo? Quando a gente olha para uma empresa tradicional, a gente vê uma liderança que, em geral, acredita que ela tem o conhecimento para poder indicar uma solução, um caminho para aquela organização. E aí, dada essa premissa de que tem o conhecimento baseada inclusive na carreira de sucesso desses executivos, você tem um viés até cognitivo para seguir um determinado caminho, né? E aí a garantia de que esse caminho vai correr da maneira que se espera vai dentro dessa prática de comando e controle. Tem essa expectativa de que se tiver um bom comando e controle, a execução vai ser uma execução boa, né? Do lado das startups, né? Uma startup que se pretende uma scale-up é um desafio de uma natureza distinta, né? Porque a gente observa os fundadores com um desafio de cognição muito grande. Porque à medida que aumenta a complexidade da organização por conta do rápido crescimento, esses fundadores, esse time empreendedor que está desde o início na startup e agora na scale-up, eles têm um desafio de aprendizado muito forte também. E não necessariamente pela correria do dia a dia, essas pessoas elas têm o tempo e as condições para poder fazer esse aprendizado. E aí a dificuldade se materializa quando elas não percebem que uma competência importante para elas é saber identificar que outras pessoas elas precisariam levar para aquela empresa de alto crescimento para poder agregar um conhecimento complementar àquele que eles têm. E aí discutir uma estrutura de escopo e de delegação de autoridade e tudo mais, para que de fato isso possa acontecer de um jeito que faça sentido, né? E aí esse exemplo que a Mari deu no PagSeguro, eu acho que a gente de uma maneira experimental, né, bastante experimental, a gente foi encontrando um balanço para poder fazer isso. Então a gente não quer a premissa, uma cultura de que os líderes, os gestores têm todo o conhecimento e também essa coisa do falhar rápido é algo que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque velocidade não é sinônimo de agilidade. Agilidade não abre mão, por exemplo, de qualidade, de ter preocupação com a experiência do usuário. O errar rápido, ele é importante, mas você tem contextos ali onde a tua margem de erro, ela pode ser maior. Então, a dificuldade é a gente conseguir desenvolver práticas, porque eu vejo que a estratégia, ela não é uma responsabilidade exclusiva da liderança, porque o nosso mundo hoje, ele é muito complexo. Então, a participação de todas as pessoas na organização, dando feedbacks e tudo mais, ela é muito importante para que a organização desenvolva uma prática coletiva para a estratégia. Então, a informação precisa fluir, a liderança tem que estar preparada para mudar de ideia se tiver um evento, se tiver um dado ali que invalida uma premissa que a liderança tinha, talvez referente ao próprio modelo de negócio da empresa. Então, essa disposição para mudar de ideia diante de fatos e dados, né? E você fazer isso de um jeito iterativo e rápido é muito importante. E aí, de novo, volta para aquela questão do aprendizado. Para ter uma boa capacidade estratégica na organização, dado que isso, na minha visão, não é responsabilidade só da liderança, só de uma área que a gente rotula como estratégia, né? É muito importante esse entendimento de que a gente precisa iterar, a gente precisa aprender e ter, assim, uma tranquilidade que a gente não vai ter certeza de tudo que a gente está fazendo todo o tempo, né? Então precisa girar esse ciclo muito rápido para poder invalidar aquilo que não funciona e reforçar aquilo que faz sentido, que a gente tem indicação de que é o caminho que tem mais alavancagem para a empresa.
Mas olha que curioso, né? O Sandro sempre é esse cara que ele vai além, né? O Sandro falou um negócio que é tipo assim, a estratégia emergente, né? Ele falou assim, como é que a estratégia se desassocia de um grupo ou de área, que é também uma coisa que eu acho estranha, mas você tem a área de estratégia ou a alta liderança que tem que prover a estratégia. E de alguma maneira ver as pessoas passarem a se conectar com uma certa corresponsabilidade nessa cocriação ou refinamento da estratégia, né? E que isso na prática hoje é muito distante da realidade da maior parte das organizações, porque a gente rala muito aqui como consultores e tal, para tentar criar espaços de feedback loop dentro de uma margem de autonomia restrita das pessoas que já é premissada pela estratégia se tudo é muito certo. Vamos lá, se tudo correr muito bem e as coisas evoluírem, as pessoas vão começar a entender a estratégia, vão entender melhor a missão, o contexto de trabalho delas, né? Guiados por essa estratégia para que os esforços sejam orquestrados, se tudo correr super bem. E aí elas conseguem ter uma autonomia mais clara e temos o feedback loop das escolhas, dessa base autônoma dentro dessa restrição, que retroalimenta a sua organização e no cenário maravilhoso, top do, chega na tua estratégia. Então essa é a ambição que a gente persegue assim, né? Quando tudo dá muito certo. Ela está falando assim, e podemos ir além, né? Que não é só dar feedback loop da estratégia, mas de alguma forma as pessoas de fato se conectarem nessa co-construção de rota desse ambiente. E aí eu vou dormir com essa hoje, então. Pra pensar, caraca, verdade, né? Tem passos aí que a gente ainda precisa aprender a dar, né? Sim, Mari. E é interessante, né? Porque quando a gente passa pelas empresas, né? A gente vê boa parte da organização perguntando qual é a estratégia. Ah, mas qual é a estratégia da empresa? E por que conhecer a estratégia da empresa também é interessante, complementando o que você falou? As escolhas de priorização, elas ficam mais fáceis. Você sabe o que faz sentido e o que não faz sentido. E a velocidade de tomada de decisão, ela aumenta absurdamente, porque fica mais fácil você delegar, né? Essa coisa da microgestão, ela perde o sentido. E um outro aspecto essencial é que não é só perguntar qual é a estratégia, mas as pessoas têm que se questionar também qual é a contribuição que eu posso fazer para essa discussão. Então todo esse processo de formulação, de execução, de comunicação, ele fica muito mais natural, ele flui muito mais fácil quando a gente consegue chegar nesse ponto em que todo mundo participa dessa co-construção. Mas aí, Sandro, pegando nesse gancho, né, naquela parte educacional que a gente falou, a gente tem um gancho aqui bacana. Primeiro que a gente fala qual é a estratégia da empresa, né? Você já tira da primeira pessoa, porque teria um nós. Eu sou parte dessa empresa. Então, e aí isso me lembrou uma frase do livro A Empresa Conectada, do Dave Gray, que é quando a gente educou as pessoas como idiotas, né? Ou a gente tentou desenhar processos para que tratar as pessoas como idiotas, elas se comportam como idiotas. E é muito isso, né? O processo educacional, lembra que a gente pedia pra tia para ir ao banheiro, né? Aquela coisa. E a gente nem entendeu o porquê que, se ela disser não, o que você faz, né? Nessa hora. E meio que a gente educa enquanto senior management, várias vezes, os colaboradores assim, né? Não, se o teu chefe, a tua chefe falou, é teu líder supremo, aquela Deus falou, acabou, né? Então, tipo, não discuta. Pouco, Mari, do que você trouxe ali do feedback loop. E aí, como fazer para essa alimentação de estratégia ser orgânica? Eu queria trazer aqui um pouco, não sei, provavelmente vocês também viveram o mundo da consultoria aí, até pra gente discutir um pouquinho aqui como exemplos, porque eu vi vários exemplos muito legais agora durante a pandemia do Covid, que toda aquela estratégia bonita, que veio de 3 anos, desenhada, etc. A Covid deu na cara, né? Por quê? Porque mudou tudo, o cenário não é mais esse, o crescimento do teu setor ficou maluco, a China, e assim vamos. E como foi importante dar voz para as pessoas, e a gente pegou alguns clientes nossos que super responderam bem a isso, e outros em que a liderança simplesmente tentou abafar todo mundo, porque se sentiu, sabe aquela coisa do rei, a rainha está nu, ou está nua aqui? Se sentiu, porque como assim eu, enquanto alta liderança, queria voltar num assunto que no final das contas é um pouco sobre cultura, né, de novo. Como é que a gente faz para desenvolver isso, Sandro? Eu continuo com essa pergunta aí para vocês, porque não trivial, né? Tem muito a ver com, acho que, terreno fértil, né, CFC? Você falou de orgânico, acho que você falou sobre orgânico, a Mari falou sobre emergente, o Sandro falou bastante sobre co-criar, né? Então acho que a sua pergunta tem muito a ver com como eu consigo fazer um terreno fértil, né? Esses espaços que a escola no modelo tradicional que a gente foi educado lá atrás coloca a gente de cercadinhos e
e se limite a isso, é uma terra muito seca, né? É uma terra que não vai brotar coisa, é uma terra que no máximo alguém vai abrir um buraco, botar uma planta de plástico ali, ela vai nascer e vai morrer do jeito que foi colocada ali, né? Então, acho que essa pergunta tem muito a ver com como que eu crio um terreno fértil para as coisas emergirem, né? Para essa cocriação emergir de fato na prática, né? Seriam estrategistas, então, agricultores, né? Eu tô viajando aqui já. Cara, essa pergunta é o santo graal aí que todo mundo procura, né? Assim, sem nenhuma intenção de dar uma receita, uma resposta definitiva, né? Eu acho que tem aqui algumas linhas, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente já sabe que não funcionam, né? A gente pode usar recursos de metáforas para pensar organizações. Então, tem aquela visão mais mecanicista, aquela coisa mais tradicional que veio do início da primeira revolução industrial, né? De que a gente pode pensar organizações como máquinas, então tem uma lógica fixa ali de funcionamento e tudo mais. A gente sabe que isso no mundo de hoje não funciona, não faz sentido. A gente precisa de uma plasticidade ali. Uma metáfora que eu gosto em particular e é coerente com essa visão sociológica é pensar que organizações são sistemas sociais. Essa ideia do CNPJ é um conceito que foi construído por nós. Toda organização são pessoas que estão ali, que entenderam que aquilo faz sentido, porque as organizações elas criam relacionamentos com os clientes, se a gente for pensar. E ali são pessoas se relacionando com pessoas, né? E aí se você é o cliente, ou se você está na organização que provê aquele serviço para o cliente, aquilo é uma questão circunstancial. E aí, se você pensa dessa maneira, né, que organizações são sistemas sociais, organizações são feitas por pessoas para pessoas, aí você já talvez surjam caminhos que façam mais sentido para desenvolver essas práticas, né, de estratégia. Então aí você vai estar mais atento para essa manifestação da praxis, né, que é você juntar aquele conhecimento, entre aspas, teórico, né, de práticas e tudo mais, com as características culturais que os praticantes têm, né, os comportamentos, os incentivos que tem naquela organização. E aí o que você pode fazer como liderança é induzir caminhos que façam sentido, é fazer muito questionamento e não dar a resposta da microgestão, não é chegar e escrever no quadro branco qual é o roadmap, né, mas formular as questões essenciais para que saia um roadmap coerente, que faça sentido, ter muita preocupação com a coerência de práticas que existem ali naquele sistema social, né? A gente já falou isso em várias conversas, né? Poxa, e a gente vê isso em várias transformações de agilidade da organização. Não adianta eu levar só o que é a prática do Scrum, do Kanban, se eu não fizer uma revisão da coerência das outras práticas da organização, que senão cai naquela situação, CFC, que você comentou, a organização ela fica esquizofrênica, porque, né, ela fica ali com práticas ali de gestão que não são coerentes. Então, acho que muita responsabilidade da liderança é ter uma preocupação com essa coerência. É olhar essas interações sociais que surgem e pensar de um modo crítico, poxa, o que a gente está colocando lá de fato tem coerência? A prática de agilidade, quando eu olho o sistema de incentivo da empresa, eles se conversam, eles se reforçam? Ou tem ali uma divergência que vai gerar disfunção de comportamento? E principalmente coragem para questionar e discutir essas coisas, porque isso mexe na cultura, isso mexe no status quo. Então, eu acho que muito importante para isso tudo é que a estratégia, ela não é só aquela discussão que acontece num retiro ou semestral da organização. A estratégia tem que ser uma prática do dia a dia das organizações nesse mundo em alta velocidade, em alta transformação que a gente vive. E não é fácil. Por quê? Porque é um aprendizado. Ela só vai acontecer no Guarujá, num resort, se a sua empresa for no Guarujá, no resort, né? Porque ela tem que acontecer. A gente já foi no Guarujá, by the way. Exatamente. Exemplo real. No máximo, isso vai incentivar um pouquinho. Sabe que esse papo todo, da pergunta do CFC, a parte que você enfatizou dos sistemas sociais com praticantes, práticas e praxis, né? Essas 3 pontos principais aí, me lembrou, CFC, de um tweet que você compartilhou esses dias com a gente, do Rafael Miranda, que esbarra no que a Mari falou sobre o desafio da gente enquanto consultor também, né? A Mari está dentro desse desafio hoje na BEM, a gente na K21 tem esse desafio, que é conseguir disseminar a ideia de que o nosso trabalho ele é artesanal, né? O Rafael Miranda, que é um cara
bem conceituado aí no mundo da agilidade, no mundo dos negócios, né? Ele vem da HI Labs, hoje está com a Impulso, né? Ele colocou que ele já experimentou ao longo de 7 anos consultorias de todo tipo, assim, das mais baratas, das mais caras e por aí vai. O padrão que ele encontrou é que o que é mais eficaz é aqueles trabalhos em que a escala da própria consultoria se dá de uma forma artesanal e orgânica, né? E não com modelos pré-concebidos em que pessoas vão simplesmente chegar lá e executar. Isso para mim tem muita conexão, né, com o que a Mari falou sobre o desafio de quem está nesse processo de consultoria, trazendo estratégia para essas organizações que estão tentando se reinventar, né, e evoluir nesse ritmo. E tem muito a ver com essa ideia de praxis, né, Sandra, que você trouxe. Não adianta eu ter ali alguma pessoa me ajudando nesse trabalho, tentando colocar práticas que não fazem sentido com o meu contexto, né? Faz muito mais sentido práticas focadas aqui, parafraseando Rafael Miranda, né? Num trabalho artesanal, individualizado e com profundidade, dado o contexto da própria organização. É só a gente que sofre com isso, Mari? Ou você hoje está nesse desafio também, está nessa vida? Tem um desafio, né? No meu caso, eu nunca tinha trabalhado com consultoria, né? E caí logo num ambiente que nem eu tinha noção de como ele funcionava. Eu sabia, o Sandro tá lá, vou lá também. A referência que eu tinha. Ouvi dizer que essa empresa é legal, o Sandro tá lá, falou que gosta, o negócio, fui bem recebido e tal, então, vamos aí, viu? Eu não tinha, sério, até não recomendo, né? Assim, eu estudei muito menos do que deveria pra entender um pouco mais de profundidade, né? Qual que era o contexto, assim. Eu fui super de paraquedas, com misto também de certeza de que o meu ciclo no PAG estava se encerrando, né? E eu esperei chegar neste momento para decidir sair. Enquanto eu tive dúvida, eu sempre estive lá, sempre optei por ficar lá, né? A hora que eu falei, não, agora realmente está na hora de eu virar a página. Aí apareceu o Sandro, tava lá, eu falei, é esse aqui mesmo, então vamos em frente e tal. E quando eu cheguei, que eu tive alguma noção, né, do tamanho da estrutura e do modelo operacional de uma consultoria estratégica, né? Então, claro que a gente encontra coisas que brilham os olhos, né? No caso, posso citar ali a maneira como a BEM estrutura seus conteúdos, os portais de acesso a conteúdo. Agora a gente teve um portal novo, assim, é surreal, porque vivi algumas organizações que, assim, baita sofrimento saber o que documentar, onde documentar, como é que acha, e ali eles têm uma arte de construir propriedade intelectual, assim, que é um negócio que eu nunca tinha visto, né? E outras coisas que a gente encontra ali, né? A qualidade dos profissionais, assim, o potencial das pessoas. Tem uma série de elementos que eu não tinha nem noção do quão positivo eles eram. Do outro lado, você também entra num ambiente que tem uma receita de sucesso muito clara, né? E super reconhecida no mercado, né? E super sólida, empresa global e tal. E aí tem sido muito interessante para mim ouvir as reflexões, e aí do meu ponto de vista é do que a prática de agilidade da BEM vem impulsionando para dentro, né? Com o Red Global também, de revisitar pilares importantíssimos que sustentaram essa forma de trabalhar um pouco mais, ou bastante padronizada na maneira como a empresa pensa a sua organização para resolver problemas, não a maneira como ela resolve os problemas dos seus clientes, mas a maneira como ela pensa essa resolução, né? Você tem um formato, até isso vem na formação desses profissionais internamente falando, muito sólido, né? Muito validado, porém para contextos diferentes da variedade e complexidade que a gente vê hoje. Então também tem sido muito rico para mim como profissional ver o impulsionamento dessa discussão via uma prática ou até um conjunto de práticas que se somam, né, do Advanced Analytics, que era onde o Sandro estava mais alicerçado, a parte de Customer Experience, e ver uma empresa sólida e densa como essa revisitar princípios-chave da sua forma de operar e de alguma maneira fazer parte disso. Então para mim tem sido assim, claro, muito diferente do laboratório PagSeguro, né, do que a gente tinha de incertezas e capacidade de exploração. Ali é outro ambiente, mas com outras variáveis que tem sido muito interessante internamente viver esse movimento também. Esse ano remoto de pandemia, né, a gente teve obviamente oscilações grandes nos negócios, todo mundo teve, e isso também abriu oportunidade de discussões internas mais sólidas esse ano, e que para mim tem sido assim interessantíssimo, e obviamente me fez estudar o estado atual, né, dado que eu entrei com uma certa ignorância do ambiente. Aí eu falei, caraca, eu preciso estudar essas coisas. Eu fui entender como é que as pessoas chegam até aqui, como é que é o processo seletivo, o que são essas expressões que todo mundo usa, que eu não fiz treinamento, sabe assim?
Então eu tive que correr atrás de um setup para entender, não, essa é a organização que eu decidi estar e agora para onde ela está querendo se movimentar, né? Então, essa mobilidade também está entrando nas sólidas e grandes organizações estratégicas. Eu não tenho dúvida que as outras empresas estratégicas também estão fazendo seus movimentos, né? Porque o mercado está pedindo, os resultados estão aí, né? Então, também passo por isso, sem dúvida. Mas é muito legal fazer parte. Eu queria só deixar registrado que é baita orgulho uma mulher brasileira influenciando numa organização internacional enorme e trazendo essa transformação, certo? Também, de discutir o status quo, fazendo, porque é não trivial, certo? Só para deixar gravado aqui em público a admiração por Dona Mari Canvas, que eu já ouvi, inclusive, agora tem uma piada nova sobre o seu nome, você estava sabendo? Não. Te chamaram no outro dia pra mim de Mari Portfólio. Aí eu falei, porra, esse apelido eu não conhecia. Aí, ó, tá vendo? Foi além, Mari. Deixar registrado aqui. Que Mari Portfólio. Entendi. Você sabe que isso daí tem conexão muito forte com o ponto que o Sandro trouxe, que é quais outras pessoas com quais conhecimentos eu preciso trazer, né? Acho que foi um spot, né? A Mari. Esse é um dos grandes desafios, né? A minha ida lá para Bain também, depois a Mari, acho que é um movimento muito claro dessas consultorias estratégicas, né? Esse reconhecimento de que pessoas com experiências diferentes, elas podem agregar muito pro negócio, né? E eu sou testemunha dessa mudança ali, que a Mari é uma das protagonistas ali, né? E que eu, em particular, eu tenho muito orgulho, né? De ver a Mari com essa influência ali numa consultoria estratégica global. E é interessante observar, né, que quando a gente falou daquela questão de coerência de práticas e tudo mais, né, quando eu vejo, assim, o olhar que eu tive para Bain, as práticas que a gente observa ali em relação a pessoas, a modo de trabalho e tudo mais, elas têm uma coerência muito elevada. Então, acho que isso ajuda a explicar o alto nível de efetividade que uma empresa como a Bain Company tem. Ali, quando você tem um olhar de fora, você observa, a minha conclusão foi, não tem nada fora do lugar. É tudo muito coerente. O problema de boa parte das organizações é ficar no meio do caminho. É tentar levar práticas de fora para dentro, mas sem revisitar, sem questionar as práticas existentes e resolver as incoerências da maneira mais rápida possível, né? Sabe que ouvindo a sua história, Mari, eu consigo empatizar muito, porque quando eu fui convidado para trabalhar na K21, foi mais ou menos nessa, né? Pô, não, uns caras que eu confio, né? Uns caras que são meus mestres ali, estão me chamando, sei lá pra que é. Vou lá ver, né? Vou experimentar. E tô aqui até hoje muito nessa ideia de sendo regado, né? Tô sendo regado aqui e tal. E hoje, com a gente fazendo esse trabalho, partindo de uma outra perspectiva, né? Da perspectiva de alguém que já nasceu dentro desse mundo de agilidade, mas também levando essas conexões estratégicas, né? Tanto através de consultoria, óbvio, mas até mesmo pelo Love the Problem, né? Que é uma forma da gente democratizar toda essa mudança de paradigma, não só para quem tem acesso e condições financeiras, né? Para pagar, que seja uma consultoria, né? Que seja um treinamento, mas para quem tem, sei lá, Spotify na mão, né? Tem Spotify, dá o play e ouve aí 1 hora da Mari, do CFC e do Sandro falando sobre estratégia, né? CFC que passou por todo esse processo, né? Até antes de eu estar nessa brincadeira toda. Como que você vê essa evolução da gente discutindo estratégia hoje com empresas de diversos setores, né? Diversos tamanhos, maiores empresas do Brasil. A gente tá atuando junto com a Bain, né? A gente atuando sozinho em algumas empresas, com outras consultorias. Como que você vê esse processo todo, esses desafios, pra gente começar a encaminhar aqui pros finalmente do nosso papo sobre estratégia? Não vou, eu fico até com medo de citar alguém, porque, né, na frente do Sandro não dá medo, Mari, de citar algum autor que você gosta, porque o cara... Autor? Eu também não cito ninguém, não. Falou, ouvi dizer, sabe? Uma vez eu li. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal, quando a gente está discutindo sobre estratégia, sobre uma estratégia mais orgânica, mais ágil, vamos colocar assim. Hoje está muito claro que um dos papas do Change Management, né, o Kotter, ele fala sobre o senso de urgência. E graças a Deus a pandemia resolveu boa parte das empresas que não tinham senso de urgência ainda para o assunto. Eu acho que finalmente a pandemia, né, a Covid de novo, fazendo a transformação da maior parte das empresas aí, que não tinham entrado na onda ainda. Acho que o senso de urgência, saímos da ignorância, né, inconsciente, para agora, cara, eu sou consciente
consciente de que eu sou ignorante em determinados temas. Então eu vejo uma evolução grande no mercado brasileiro e somente europeu, que eu ainda tenho mais contato, nessas questões de, ok, estratégia não é uma coisa sólida daquele boardzinho, não adianta nada se eu não estiver sendo retroalimentado, se eu não tiver uma coisa mais orgânica. Olha, as pessoas podem falar, eu quero que elas tenham voz. Quem tá na base sabe até mais do que eu, que tô aqui no Olimpo. Então, acho que esse senso de urgência, essa incompetência consciente, na média sempre, né? Que a gente sempre tá falando na média, evoluiu muito. Queria ouvir de vocês, se isso também é a impressão, mas eu, pelo menos, do contato desse ano, principalmente, quem não tava ainda com senso de urgência, agora ligou, já percebeu que tá atrasado, putz, o bonde tá passando. O que vocês acham aí? Faz sentido? Assim, acho que as conversas, elas não estão mais partindo do ponto do... Deixa eu te mostrar que a agilidade pode ser um elemento interessante para catalisar questões na sua organização, questões culturais, até chegar nos resultados, né? Geralmente parte assim, cara, eu sei que esse negócio... E também já tem pesquisa para isso, tem número suficiente, né? Ó, esse negócio funciona, assim, leva as empresas para outro patamar, traz adaptabilidade e tal. Beleza, mas então vamos tentar que daí eu falei, né, assim, vamos tentar entender onde na minha organização isso faz sentido, né? Onde é que eu tenho que botar times ágeis e para resolver o quê, né? Mas aí vem a outra descoberta do processo, que é, a gente pode falar, né, de quais missões e onde a gente vai colocar times Scrum, times ágeis e etc. E aí as pessoas vão descobrindo, mas quais pessoas eu vou dedicar parcialmente? Aí você vai botando umas restrições, não, parcialmente começa a ficar difícil e tal. E aí essas fichas vão caindo de que não é uma coisa tão trivial. E depois olha, tem elementos importantíssimos no seu ecossistema organizacional, como eu disse o Sandro, esse ambiente social, que a gente tem que olhar, por exemplo, incentivos. Essas metas aqui, projetizadas, né, pesada na grana, e aí que as pessoas vão entendendo melhor do que não é só colocar os times ágeis em algum lugar, mas que elas têm que revisitar o modelo operacional de fato, ou se quer buscar, né, ambidestria, beleza, mas assim, não é só contratar umas pessoas e colocar lá, com os designers, a galera ali, né, e de repente vai já o coach para ajudar. Nem post-it tem mais, né, agora, pô, nem post-it tá usando mais. Eu preciso de algum ponto de vista entender isso de uma forma mais abrangente, né, e falar de valores, de comportamentos. Eu acho que esta etapa do processo ainda está começando a ficar em WIP. Estão puxando agora, né? Mas esse awareness, o início do funil, eu acho que esse o Covid empurrou bem, assim. Me parece também que tem uma diferença significativa de percepção de como é um tema relevante. Para deixar a galera que tá ouvindo com gostinho de quero mais, eu já vou fazer o convite aqui para vocês para voltar para 2 episódios, não só uma. 2 opções aí de episódios. Para quem estiver ouvindo, vota lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, né? Se você gostou dessas sugestões, já põe lá. Um é o senso de urgência das transformações, CFC. Você falou, eu acho que dá pra gente conversar aqui 1 hora tranquilamente aqui com essa formação sobre isso. E o outro, Mari, que já pediram, né? Acho que o Messias, se eu não me engano, cadastrou hoje, lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, que é incentivos, né? Incentivos, como que fica? PPR, PLR, bonificações e tudo mais. Então, já fica o convite aqui pra vocês. Quem tá ouvindo aí, tá com gostinho de quero mais? Entre lá em k21.link/lovetheproblem, deixa o feedback lá, fala, bora, eu quero muito esses 2 episódios, que aí o Sandro, a Mari, o CFC já vão se sentir compelidos a estar aqui de novo gravando. E pra fechar esse episódio de hoje, eu queria fazer de um jeito diferente. Ao invés de pedir dicas pra vocês, eu fui anotando aqui os meus aprendizados durante esse episódio. E aí, eu vou publicar esses aprendizados, esse trechinho aqui que eu tô gravando, eu vou publicar no Instagram do Love the Problem. Então, se você tá ouvindo esse trechinho no Instagram do Love the Problem, é só pra você ter um gostinho e ouvir o episódio inteiro lá no Spotify, certo? Então, sobre estratégia, os pontos principais que a gente tá dizendo aqui, reforçando, com Sandro Manteiga, com Mari Zaparoli, com o CFC, é que estratégia bem feita, ela é uma coisa explicitada de uma forma simples, certo? Uma frase, um canvas, um slide, alguma coisa assim. Ela é o resultado de uma observação sintética da coisa, né? Não é simplesmente juntar partes que você vai sair com a sua estratégia, que é muito mais um olhar sobre o todo, conectado com a realidade, contextual, certo? É a união da prática com os praticantes, baseada aí nisso, nessa conexão que a gente chama de praxis. Esse daí foi para mim um aprendizado sensacional. Não é responsabilidade exclusiva da liderança, porque
porque ela parte de práticas coletivas a partir de informações que precisam fluir para essa corresponsabilidade de fato acontecer, né? E dentro disso, alguns aprendizados importantes quais pessoas com quais conhecimentos eu preciso trazer para dentro da minha organização para essa corresponsabilidade acontecer de fato, né? Como que eu gero esse ambiente fértil para isso tudo emergir, para a gente conseguir aprender junto, né? Dentro disso, dado que a gente nunca vai ter certeza de tudo, e que cada um, e aí essa é a mensagem mais importante para quem estiver ouvindo, principalmente no Instagram, né? Tava só andando no Instagram aí, parou nesse áudio, fica aqui a mensagem então. O que você consegue fazer para co-construir essa estratégia no seu dia a dia, dado que não é responsabilidade exclusiva dessa liderança, né? No final, a estratégia é só parte de uma organização que é um sistema social, e toda a lógica organizacional que a gente usa por trás é simplesmente uma abstração para esse sistema social que é uma empresa, uma organização. Ficou bonito esse final, hein? Confere lá no Spotify o episódio 47 do Love the Problem, que vale muito a pena. Mas eu queria agradecer aqui, Sandro, obrigado pela participação, Sandro. Muito, muito bom te ter aqui. As portas estão abertas, já deixei 2 opções de temas aí. Muito obrigado por estar aqui, Sandro. Obrigadão mesmo. Foi ótimo estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto, que eu admiro, nada melhor do que isso. Sensacional. Mari, obrigado. Acho que a gente está muito bem representado no mundo com Mari Zapparoli. De novo, para quem nunca ouviu nada da Mari, nunca viu nada da Mari, agora já ouviu um episódio inteiro, pelo menos, né? Volta lá no portfólio Ágil versus Castelos de Mentiras, acho que é o episódio 2 do Love the Problem, 3, não lembro, alguma coisa assim. Veja palestras da Mari. Mari, obrigado por estar aqui. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. O Sandro falou tudo, né? Pessoas que a gente gosta, admira, tem prazer de conversar, iniciando tão difícil de boas conversas com essa sensação remota, né? Que é diferente do que a gente está acostumado. Então foi um super prazer, eu que agradeço e sempre bom ouvi-los, ouvir vocês, pessoas queridas da K21. O Sandro nem se fala, né, que eu sou suspeita para falar, mas já estou com saudade de ouvi-lo, dado que infelizmente eu não tenho ele mais na minha rotina, mas eu ando infiltrando aqui algumas pessoas para manter de alguma forma a rotina da gente poder se contactar e falar e tal. Então, super obrigado. Eu vou dar play nesse episódio pelo menos umas 10 vezes, Mari, e aí vou ouvir o Sandro, mais de 10 horas do Sandro aí junto com a gente. Inclusive, Mário, um parênteses aqui legal é que a gente teve uma dobradinha de episódios aqui muito bom, né? Um episódio com a Amanda, o seguinte com a Mari. Então, sensacional. O próximo a gente vai ter que chamar os 3 pequenos, Mari, pra estar aqui com a gente, os 3 filhos. Pode estar aí, a Jael Kids, né? A gente pode falar sobre isso. Fazer uma bagunça. Família inteira, a família completa aqui. Como levar agilidade para ajudar na gestão de um lar durante a pandemia com 3 crianças. Podemos falar sobre isso. Sensacional. Digamos que o IP seja alto, né, com 3 crianças, vamos combinar. Inclusive um beijo pra Amanda de novo. Amanda, belos feedbacks sobre o último episódio que a gente gravou, sensacional. CFC, você já é de casa, né? Você aqui, tamo todo dia aí junto, mas obrigado por estar aqui, 2º episódio seguido, 2 episódios de vários outros, né, que vem por aí. Eu só tenho a agradecer por você ter me convidado pra vir com Sandro e Mari, porque, né, oportunidade não pode dar abraço agora, né, que a gente não tá próximo no dia a dia, então, pelo menos aqui tá um tempinho junto, pegar esse banho de referências que o Sandro sempre traz pra gente, a Mari querida como sempre aqui, simpatia total. Só faltou a gente cantar evidências no final, Mari, mas aí deixa pra lá, a gente deixa pra um evento presencial um dia. Quem não entendeu a piada interna, vê o vídeo do Scrum Gathering de 2019, vocês vão entender. Tá lá, violão e Lula, tudo. toma essa bola aí agora de achar. Olha, Scrum Gathering 2021, vamos tocar a evidência 2 vezes, porque 2020 não teve evidências. Não, Agile in the Jungle com violão e tudo, CFC, tá? É muito pop, tá muito pop. Sensacional. Pra quem não pegou as referências que o Sandro trouxe, que o CFC trouxe, que a Mari trouxe, que eu trouxe nesse episódio, k21.link/Love the Problem, lá no backstage, tem um cardzinho com todas as referências pra você digerir aos pouquinhos, assim, ó, vai pegando uma a outra, e pra deixar feedback pra todo mundo, mas os feedbacks também podem vir pelo Instagram do Love the Problem, né? @LoveTheProblem no Instagram. Eu tô fazendo um pitch que é muito bom, ó. O pitch atualmente eu sei que você gasta muito tempo no Instagram. Eu sei. Torne esse tempo mais útil. Segue o @LoveTheProblem, certo? Gostou, né? Pitch, vendeu. Só nessa eu já ganhei mais... Incrível. 300 seguidores, até parece. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo. Um abraço.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.